Oi, pessoal! Bem, trago para vocês hoje a nossa primeira aula sobre o sistema endócrino. E nessa primeira aula, nós vamos falar sobre duas glândulas muito importantes, que são o hipotálamo e a hipófise. Inicialmente, vamos identificar a localização dessas pequenas glândulas em nosso corpo. Essas glândulas estão localizadas na região do assoalho craniano, tá? Bem próximo de um osso do crânio chamado esfenoide. E essa região é muito conhecida como cela túrcica, ok? Então, se você ouvir falar sobre cela túrcica, é o local de localização do hipotálamo e da hipófise. Bem, essas duas glândulas estão conectadas através desse trato hipófise-hipotálamo, ok? A região do hipotálamo estabelece ligação contínua com a parte posterior da hipófise, também conhecida como neurohipófise, justamente por estar voltada para o lado, o lobo posterior na região craniana. Já a porção anterior, chamada de adenohipófise, produz e secreta os seus próprios hormônios, uma característica que distingue bem a função do lobo anterior em relação ao lobo posterior. O lobo posterior armazena e secreta os hormônios produzidos pelo hipotálamo. Não existe nenhum tipo de hormônio que seja produzido nesta região, ok? Então, vamos lá identificar quais são esses hormônios produzidos tanto pela região do hipotálamo quanto pela hipófise. Bem, pessoal, vamos lá. Temos aqui uma representação geral quais são os hormônios e a atuação desses hormônios. Vamos iniciar, então, pelos hormônios produzidos pelo hipotálamo. Então, o hipotálamo produz os seus hormônios e encaminham estes hormônios para a região da neurohipófise. A neurohipófise, então, controla a liberação desses hormônios. Quais são eles? São apenas dois hormônios e que não são trópicos. Logo, a gente vai entender o que são esses hormônios, tá? Trópicos. A ocitocina é um hormônio que vai atuar diretamente sobre órgãos, como aqui na região das mamas, para a contração dessas bolsinhas, tá? Para a ejeção do leite, ok? E também atua na contração do útero para a liberação do bebê durante o parto. O outro hormônio é chamado de antidiurético, também conhecida pela sigla ADH. Este hormônio tem atuação nos rins para o processo de reabsorção de água aqui nesses túbulos que são conhecidos como túbulos néfricos, tanto na sua alça proximal, a alça de Henle, e tanto também como na alça que é a distal, ok? Então, o antidiurético, ou ADH, atua na reabsorção de água nos rins. Já a porção da adenohipófise produz 5 hormônios. 2 deles não são trópicos, ou seja, assim como a ocitocina e o antidiurético, eles atuam diretamente sobre órgãos. Vamos lá. A prolactina, por exemplo, ela atua sobre as mamas para a produção do leite. Tá vendo? Então, as mamas como um órgão e a atuação dela para essa produção de leite. Já o somatotrófico, também conhecido como GH, é um hormônio que atua sobre os ossos e também sobre o controle da liberação e reabsorção de cálcio nesses ossos. Portanto, como ele está atuando sobre diretamente de um órgão, ele não é um hormônio trópico. E agora vamos conhecer então quem são esses hormônios trópicos. Os hormônios trópicos são hormônios que atuam sobre outras glândulas endócrinas. Estão vendo aqui, olha? E nós temos 3. Os gonadotróficos, FSH e LH, que atuam sobre as gônadas, testículos e ovários. O tireotrófico, que atua estimulando a secreção dos hormônios produzidos pela tireoide, que são eles T3, T4 e calcitonina. T3 e T4 vão atuar sobre o metabolismo do corpo de uma forma geral, e a calcitonina no processo de controle de cálcio no nosso sangue e nos ossos.
O último hormônio trópico é o adrenocorticotrófico, tá? Também conhecido, né, como um hormônio que vai atuar sobre a suprarrenal ou adrenal. E aqui nós temos os hormônios produzidos pela suprarrenal e adrenal. Hormônios produzidos pela região cortical, que são os glicocorticoides e os mineralocorticoides, e os produzidos pela medula da adrenal, que são a adrenalina e a noradrenalina, tá? Então, espero que vocês tenham aí compreendido de uma forma geral quais são os hormônios produzidos pela hipófise e pelo hipotálamo, tá? Atenção aos hormônios que são trópicos: gonadotrófico, tireotrófico, adrenocorticotrófico. Hormônios esses que estimulam o funcionamento das outras glândulas endócrinas. E os hormônios que não são trópicos: ocitocina e o ADH, produzidos pela região do hipotálamo secretado pela neurohipófise, e o somatotrófico GH e prolactina, produzido na região da adenohipófise. Bem, caso vocês tenham algum tipo de dúvida, deixa a perguntinha lá no canal. Então logo eu respondo para vocês. Gente, estudem bastante, dedicação sempre, que o sucesso será garantido. Até mais!